como você deve agir, como você deve falar. Você vai entender isso agora. Muito bem, preste atenção em uma coisa. Existem três pontos importantes na hora de agir dentro de uma apresentação, na hora de falar, tá? Um deles é a gramática. O outro é que a fala, ela tem que ter um início, tem que ter um meio, tem que ter um fim, ela tem que ser bem estruturada. E você deve evitar os maneirismos, que você vai já entender o que é. Mas vamos começar pela gramática. Olha só, a gramática ela precisa ser correta. Não que você tem que falar o português como se a pessoa estivesse lendo um livro. Não, não é isso. Mas você tem que falar corretamente. Lógico, existe algumas situações que dependendo do público para o qual você tá falando, né? Você pode usar gíria se você estiver falando para vários adolescentes, né? Se você, por exemplo, vai dar uma palestra para uma comunidade carente, não há, você pode ser mais informal, não há necessidade de você falar totalmente correto, entendeu? Mas é muito importante a questão da gramática, ela precisa ser correta e você precisa ter cuidado com as concordâncias, tá? Falar nós fumo e essas coisas tudinha, né? É, é muito complicado. Você tem que tomar cuidado. Um erro gramatical, dependendo da sua gravidade, ele poderá atrapalhar a sua fala em seu conteúdo e destruir a imagem que você está tentando passar. Então, toma cuidado. Toda gramática tem que ser correta. Principalmente, antes de você entrar para explicar alguma coisa, não custa nada fazer uma revisão da concordância e da conjugação dos verbos. Tá legal? E caso você tenha dificuldade para isso, lembre-se o seguinte: a leitura é uma ótima forma de você melhorar a sua gramática. A sua apresentação ela tem que ter início, meio e fim. Então, como é que é isso? Olha, toda fala ela precisa ter início, meio e fim. Então, no início, procura conquistar o ouvinte, desarma as resistências dele, conquista o interesse e a atenção do teu ouvinte, tá? Então se deve introduzir o que vai ser falado e você vai conquistar. Depois você vai desenvolver o assunto em si, aquilo do que você vai falar. Então prepara o que vai ser abordado logo no meio, vai falando, vai desenvolvendo o assunto no meio. O meio é justamente para o desenvolvimento do assunto. E quando você for finalizar, faz um resumo, faz uma breve recapitulação daquilo que você falou durante todo o seu discurso, para que você finalize o discurso com chave de ouro. Tá lembrando que o tamanho e a intensidade dos gestos devem atender ao tipo de auditório que você enfrenta. Como assim? Por exemplo, numa regra geral, quanto maior o auditório ou mais inculto o auditório, maiores e mais largos deverão ser os gestos. E quanto menor o auditório ou o auditório for mais bem preparado, menores e mais moderados deverão ser os gestos. Lembra-se disso que eu acabei de falar, né? E os gestos devem ser indicados, representados em parte e quase nunca completados. O que significa isso? Você tem que, tipo assim, utilizar gestos, né, indicando o que você está falando, representando o que você está falando, e nunca tente completar nada com gestos. Apenas utilize para que você possa meio que dar um complemento para aquilo que você está falando com as palavras e com a fisiologia. Tá? Então utilize os gestos na hora que você for fazer uma finalização também. Tá legal? E o maneirismo. O maneirismo, tá? É tipo assim, não deixa de ser vício. Não deixa de ser vício também. Você tem que evitar os maneirismos, dentre os quais o mais comum é quando a pessoa ela brinca com objetos e outros. Então tu tá lá fazendo uma apresentação, aí tu de repente pega uma chave na mão, começa a alisar a chave, passar a mão naquela chave, né? Ou então
aquela questão que eu te falei logo no começo do curso, você, um dos meus amigos, que um fala o outro escorrega o pé no chão, né, arrasta o pé no chão, né? Então toma cuidado, isso são maneirismo, maneirismo não deixam de ser vícios, tá? O importante, muito importante na hora que você estiver apresentando, explicando algo, você tem que saber como agir, como falar com naturalidade. Naturalidade é sempre a palavra, tá? Se você passa uma artificialidade, se você passa uma imagem forçada de que você está fazendo algo forçado, você não vai falar em público da maneira correta. Você vai acabar tropeçando nas palavras e a sua maneira de falar vai estar completamente perdida, tá? Então, tome cuidado com isso. Até o próximo vídeo.